Olá, colegas vereadores, colegas vereadoras, ao público que nos assiste de forma virtual presencial, aqui nos plenários. Solicito aos colegas vereadores e vereadoras para que faça a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 44. Não há árvore boa que dê má fruto, e nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PL /24/2025 e PL /2525, de autoria da vereadora Gorete Corrêa Boroli. Indicação de número 210/2025 e 211/2025, autor Aldinei João Potelec. Indicação de número 112/2025 a 214/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 269/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 270/2025 e 271/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 272/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço por solicitação deste vereador, o tenente-coronel Henrique Piozevan da Silveira, a qual discorrerá acerca dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiro Militar de Criciúma. Desta forma, convido-o para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. O comandante Henrique, é um prazer essa casa estar recebendo o senhor, em nome desse presidente, mas de toda a mesa diretora, todos os vereadores. A gente sabe da importância que é o Corpo de Bombeiro para a nossa cidade, todo o serviço prestado e o respeito, então, nada mais justo do que abrir esse espaço que o senhor possa estar esclarecendo e tirando algumas dúvidas para a sociedade e para os nossos colegas vereadores. Pode ficar à vontade. Boa tarde, presidente, boa tarde a toda a mesa diretora, aos nossos vereadores e vereadoras aqui de Criciúma. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar na Casa do Povo aqui, né, apresentando um pouco da atividade do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, em especial trazendo um pouco da atividade aqui em Criciúma e região, né. Como o presidente falou, eu sou o tenente-coronel Henrique, estou no comando do batalhão aqui há 3 anos, com a missão aí a gente vai apresentar a demanda, né, mas uma das missões é fazer o nosso quartel ali, a estrutura física, né, de quartel aqui em Criciúma, mas tentar estruturar toda a atividade do bombeiro aqui da região, que vai lá de Uruçanga até a divisa com o Rio Grande do Sul. Então, são alguns municípios aí na nossa circunscrição. Cumprimentar o pessoal de casa, os populares aqui presentes, nosso pessoal do Corpo de Bombeiros, que se faz presente, e a intenção agora é fazer uma apresentação trazendo um pouco da atividade do Corpo de Bombeiros, né? Se puder passar o próximo. Ali. Então, uma das coisas que eu gosto sempre de frisar, que as pessoas não sabem, é que o Corpo de Bombeiros Militar não é polícia militar, né? E as pessoas ainda têm essa inconsistência, assim, não sabem o que é cada um, né? Mesmo porque o Corpo de Bombeiros ele surgiu da Polícia Militar, então nós até 2003 éramos uma única instituição. O que nos diferenciava basicamente era a cor da camiseta, que era vermelha, e a cor do cinto, que era vermelho. O resto todo, o fardamento do Corpo de Bombeiros Militar era exatamente o da Polícia Militar.
E a partir de 2003, ali nós temos a emenda constitucional 33, né, em 3 de junho, o Corpo de Bombeiros se emancipou política e administrativamente da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar tem uma atribuição, o Corpo de Bombeiros Militar tem uma outra atribuição que está prevista na Constituição do Estado, no artigo 108. Pode passar, por gentileza. Só trazendo um pouco de onde nós estamos aqui, do batalhão, né? No Estado, nós temos 15 batalhões. Para entenderem, basicamente, é uma macro-área, funcionaria genericamente, por exemplo, como a ANREC, assim, né? Pega uma região de municípios e aí eu tenho a estrutura maior, que é o batalhão, que é o 4º Batalhão, onde nós estamos aqui no sul do Estado. Se puder passar, acho que tem Isso. E aí, qual é a área que o batalhão de Criciúma atende, né? A sede é em Criciúma, né? Mas nós pegamos quase toda a ANREC, menos Lauro Miller e Orleans, que, por uma distribuição há uns 5, 8 anos atrás, essas duas regiões, esses 2 municípios foram para o batalhão de Tubarão, então ficou subordinado ao batalhão, 8º Batalhão, mas nós pegamos todos os municípios da ANREC, exceto esses 2, então de Uruçanga para baixo. Nesses locais nós temos 5 quartéis operacionais, Uruçanga, Morro da Fumaça, Criciúma, Içara e Forquilinha, e estamos na iminência de termos um 6º quartel, que é em Cocal do Sul. Então, já estamos em obra, possivelmente aí em junho, julho, a gente inaugura um quartel lá para atender melhor a população, não só de Cocal, mas da região, né? E aí a outra macro-área que pertence ao 4º Batalhão é a região da AMESC. Então, todos os municípios lá do Vale do Araranguá, eles pertencem também, são subordinados ao 4º Batalhão. E aí nós temos 4 quartéis operacionais lá. Em Araranguá, que temos a sede da companhia, Sombrio, Passo de Torres e Turvo. E aí nós temos uma demanda também em Praia Grande, lá, que aumentou muito a questão do geoparque, de balonismo, turismo, e a gente tem uma pretensão de colocar um quartel lá. Pode passar. E só como é distribuído o nosso batalhão, então, por quartéis, né? A sede é Criciúma, e em Criciúma nós temos um quartel operacional, temos em Forquilinha, em Siderópolis a gente tem uma seção de segurança contra incêndio, que trabalha a parte de vistoria e análise de projetos, basicamente. A 2ª companhia fica a sede em Içara, nós temos quartel em Içara, Morro da Fumaça, Uruçanga, e aí hoje, né, nós temos 2, vamos chamar de escritórios, né, que são essas seções de segurança contra incêndio, que são em Balneário Rincão e em Cocal do Sul, sendo que Cocal do Sul esse ano vai ser expandida para um quartel operacional. A 3ª companhia, que é em Araranguá, a sede aí pega Araranguá, Sombrio, Turvo e Passo de Torres. E aí uma 4ª companhia, porque em função da demanda de vistorias que nós temos, hoje um dos nossos, vamos dizer, carros-chefes de atuação é a parte de vistoria, né? Então, a parte preventiva. O Corpo de Bombeiros há muito tempo trabalha muito na parte de prevenção contra incêndios. Tanto que a gente cita hoje, um dos nossos lemas, né, que o incêndio ocorre onde a prevenção falha. E não há nenhum mérito em atender um incêndio que poderia ser prevenido, né? Então, esse hoje em dia há muito tempo já, mas é o que a gente trabalha enquanto corporação. E aí só distribuído, né, mais um pouco ali para identificar. E aí nós temos os quartéis ali, sendo que a instalação do quartel de Criciúma, ela iniciou a atividade em 19 de outubro de 1972. Eu vou apresentar à frente lá uma das demandas que era o nosso quartel, né? Então, o nosso quartel que existia ali na Dolário dos Santos, ele já existia antes de 72, porque era, pelo que a história nos conta, né, era uma estrutura da prefeitura à época que já estava edificada e ela não era ocupada. Então, em 19 de outubro, vieram alguns bombeiros de Florianópolis, da região, e aí a gente começou a efetivar o serviço aqui em Criciúma. Um pouco dos números do batalhão inteiro, né? Nós temos 187 bombeiros e bombeiras militares atuando nesses quartéis, como eu citei. O Bombeiro Comunitário Ativo, esse é um programa institucional, um programa social da corporação que pega as pessoas da comunidade, vai lá o vereador Neto, ali na região do Rio Maina, né? Vai lá e pega as pessoas do Rio Maina,
capacita as pessoas na questão de prevenção, de primeiros socorros, de combate a incêndio, e isso aconteceu muito lá atrás. E aí a gente viu que era tão bom que a gente começou a trazer essas pessoas para dentro dos quartéis. Aqui atrás a gente tem representantes também, nos bombeiros comunitários. E hoje eles nos auxiliam nas guarnições de serviço também. Então, a gente consegue manter o serviço ativo e com qualidade muito em função também desses bombeiros comunitários que nos auxiliam nas guarnições de serviço. E aí, como eu citei, né, 9 quartéis operacionais e 3 seções de segurança contra incêndio. E aí, as áreas de atuação do Corpo de Bombeiros, né, como eu falei no início, né, as pessoas confundem que a gente é PM, mas nós não somos PM, né, nós temos atribuições de bombeiro militar. E eu costumo dizer, em qualquer lugar que eu vou, que quando as pessoas não sabem para quem elas ligam para o 193, porque a gente tem um rol de atividades muito grande, mas se não está no nosso rol de atividade, a gente consegue resolver, porque a gente vai indicar, vai direcionar, e aí o cidadão ele sai bem servido, né? Então, mas basicamente nós, enquanto instituição, nós dividimos as áreas de atuação do bombeiro em 4 grandes áreas, basicamente, né? A primeira que é o atendimento pré-hospitalar, e aí são as ambulâncias na rua, né? O bombeiro começou essa atividade muito em função de uma lacuna que existia no sistema de saúde, isso lá nos anos 90, 93, 87, 89, porque a gente pegava os acidentes, tirava das serragens e não tinha como conduzir. Aí foi uma atribuição nossa, começamos a nos especializar, e hoje é o carro-chefe da corporação da parte operacional e o atendimento pré-hospitalar. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, a cada 4 ocorrências do bombeiro, 3 são com as ambulâncias. Isso é Criciúma, isso é Santa Catarina, isso é no Brasil inteiro, porque é uma estatística a nível nacional. E aí hoje, só exemplificando, em Criciúma, por exemplo, a gente tem em média 8, 10 ocorrências de ambulância diariamente. Se a gente considerar que tem mais 2 ambulâncias do SAMU básico, que fazem um serviço equivalente, nós temos, e mais a avançada do SAMU, a gente pode considerar que tem basicamente aí cerca de 30, 40 ocorrências diárias que necessitam do emprego da ambulância. Você pode voltar um pouquinho ali, por favor? Aí a outra grande área que nós trabalhamos, né, o Serviço de Segurança contra Incêndio, como eu citei, a parte de prevenção. Nosso carro-chefe de prevenção é o Serviço de Segurança contra Incêndio. Então, a gente analisa toda a edificação, projeto, vistoria, e aí consegue trazer uma segurança maior para as pessoas que habitam os locais. E a gente costuma dizer que os sistemas preventivos, os senhores e senhoras devem ter visto aqui a plaquinha de saída, o extintor, o corrimão, basicamente, esses sistemas são para as pessoas que habitam o local, né? Normalmente não é o bombeiro que vai utilizar, é para os senhores e senhoras utilizarem, porque se tiver um princípio de incêndio, o extintor serve para isso. Até o bombeiro chegar, esse princípio possivelmente já aumentou e a gente não vai conseguir utilizar o extintor. Então, junto a isso, a gente tem a parte de ensino, né, que a gente capacita algumas pessoas também da comunidade, síndicos em geral, a ter essa noção de como utilizar os sistemas preventivos. A extinção de incêndio, combate a incêndio, que é onde a gente iniciou a atividade, né? O bombeiro, basicamente, se perguntar para qualquer criança o que o bombeiro faz, ele apaga fogo, né? É o combate a incêndio. Então, é uma das atividades, e aí eu faço um adendo, depois a gente tem os números, mas eu faço um adendo que o 4º Batalhão, que é esse onde eu estou comandante, ele é o que mais atende incêndios no Estado. Dos 15 batalhões que nós temos, o 4º Batalhão é o que mais atende incêndios. A gente não conseguiu, todos os incêndios, a gente vai ver depois, né, todos os incêndios eles são periciados e a gente não conseguiu chegar numa causa raiz, assim, esse é o principal, é o fator preponderante dos incêndios que ocorrem na região. Então, é uma estatística, e aí, olhando a história, sempre existiu muito incêndio em Criciúma. Eu conversei com o comandante de 72, presidente, e ele fala que, na época lá atrás, existiam os incendiários aqui em Criciúma, por questão de seguro, enfim, mas... Como? Raul de Oliveira foi um dos exemplos, né? Mas tinham muitos incêndios em silos, quando tinha a questão a estufa de fumo, a questão de produção, ali quando estava meio quebrado, existia um incêndio aí na região. E a busca e salvamento, que é o último grande item, que daí pode entrar qualquer coisa, como eu citei, né? A gente trabalha salvamento em altura, salvamento terrestre, salvamento aquático e subaquático. Então, a gente trabalha em todas as áreas
que a população aí necessitar, né, vereador Amaral. E aí os números da atividade de fiscalização, como eu falei antes, né? Basicamente, ali a gente tem... os funcionamentos são as vistorias, as empresas novas que necessitam do alvará da prefeitura para funcionar, né? Os projetos são as edificações mais complexas, vamos chamar assim, que precisam de um projeto preventivo, e aí depois se faz a vistoria de habites para poder habitar o local. A Câmara que está sendo construída possivelmente vai passar pela nossa fiscalização, possivelmente não vai passar, né? E aí nós temos ali 42.729 liberações automáticas do Corpo de Bombeiros. E aí isso foi um programa de governo do Estado do ano passado, que é o tal do Descomplica. Sempre se falava que o Corpo de Bombeiros era o que trancava tudo. Todas as vistorias era o Corpo de Bombeiros, sempre caía no nosso colo esse lado ruim, né? E aí, com o Descomplica, nós modificamos muito das nossas atribuições, nossas condutas. Basicamente, se é uma edificação não complexa, uma edificação simples, vamos chamar assim, até dependendo da área ali, mas cerca de quase 5.000 metros quadrados, a gente consegue fazer a liberação automática. A pessoa vai lá, se cadastra no site, faz a liberação, e aí a gente vem, no segundo momento, vistoriando com o poder de polícia, né? Falsificou algum número, tem uma informação errada, a gente pode interditar, pode multar, enfim, dependendo da situação, a gente pode fazer essa atribuição de poder de polícia. Então, a gente faz no segundo momento. Então, a gente libera para o empresário, para a pessoa ali iniciar a atividade, e aí, no segundo momento, a gente faz essa cobrança. E aí, os números operacionais, né, do batalhão inteiro, e, basicamente, Criciúma é responsável por 1/3 desses números, né? O atendimento pré-hospitalar, como eu falei, no batalhão, no ano passado inteiro, foram quase 9.500 saídas da ambulância na nossa área. Incêndios, mais de 1.000 incêndios, então dá uma média aí de 3 a 4 incêndios por dia aqui na nossa área. E salvamentos e outros ali, que entra qualquer outra coisa, como eu citei no começo, está cerca de mais 1.000 atendimentos. E aí a gente tem um exemplo bem bacana ali no meio, que é o uso dos botes, né? Eu faço um adendo que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, no ano passado, encaminhou vários bombeiros. A gente teve equipes do 4º Batalhão que foram atuar na enchente no Rio Grande do Sul. E essa atividade de busca e resgate, inundação e enxurrada que a gente cita, o nosso Corpo de Bombeiros ele tem um know-how muito grande em função das ocorrências que a gente atende, e lá no Rio Grande do Sul, os nossos bombeiros iam atender ocorrências onde ninguém chegava. Eram onde tinha uma correnteza muito grande, ou os locais mais profundos, e o nosso pessoal era onde chegava, e conseguimos chegar precocemente lá no local e salvarmos muitas vidas lá também. Pode passar. E aí, só citando, né, as ocorrências de Criciúma, como eu falei, basicamente é 1/3 das ocorrências do batalhão inteiro, né? Em função da população, das nossas características, a gente tem um volume muito grande de ocorrência aqui em Criciúma, né? Então, mais de 2.300 saídas com ambulância, mais de 380 incêndios, quase 500 ali salvamentos e outros. Então, é uma atividade diária aí bem completa e bem complexa. E, além disso, né, como o batalhão tem uma área de litoral, que é uma área considerável, porque nós temos cerca de 80 quilômetros de praia, nós temos o serviço de salvamento aquático, e aí a gente está indo para o 9º ou 10ª temporada aí sem mortes nas áreas guarnecidas. Então, prova que o nosso serviço de guarda-vidas ele é muito bem executado, e aí um exemplo da operação Estação Verão do ano passado, né? Desse verão agora, né? Mais de 800.000 prevenções realizadas. Então, as pessoas que estavam em corrente de retorno, um local de risco, o guarda-vidas foi lá, orientou e retirou desse local. Então, se considerarmos na pior das hipóteses, seriam 800.000 pessoas mortas, né? Então, o serviço de guarda-vida ele foi muito bem executado também. E aí, dos incêndios, como eu citei, se a gente olhar, talvez não dê para visualizar tão bem na apresentação, mas o nosso batalhão ele é quase que... No ano de 2023, ele era o dobro de incêndios do segundo colocado. Em 2024, ele é cerca de 30%, 40% a mais. Então, só para identificar ali o quanto de incêndios nós temos.
E aí, falando um pouco das demandas do 4º Batalhão, falando especificamente de Criciúma, né, para os senhores e senhoras entenderem. Como eu citei ali na apresentação, a gente tem uma imagem de 72, 73, que era o nosso quartel, o da esquerda ali, né? Se notarem, parece que meio que uma praia ali, né? Só tinha a gente, nós ali, Nuremberg na época, e poucas casas ali, né? A foto da direita, ela representa o que era o Batalhão do Bombeiro em 2022, é uma das últimas fotos que a gente tirou ali do quartel, então já dá para ver bastante prédio ao redor. E aí eu faço um adendo aqui porque 2020 e 2021, nós fizemos audiências públicas para ver se o bombeiro poderia permanecer ali, sair dali para outro local, para a Avenida, para a Próspera, enfim. Nós identificamos no final das demandas que ali era o local mais estratégico para o Corpo de Bombeiros Militar estar. Por quê? Diferente da Polícia Militar, que está rodando com viaturas, nós ficamos num local único, né? A gente fica aquartelado no local, chega a ocorrência, a gente vai atender a ocorrência. Entre receber a ocorrência e chegar no local, nós chamamos de tempo-resposta. Então, quanto menor o tempo-resposta, mais efetivo está sendo o serviço, né? Mais rápido a gente consegue chegar até o cidadão. E ali, estrategicamente, ele é muito bem localizado, né? Porque para a Próspera, cerca de 5 minutos, Pinheirinho, 3 minutos, Comerciário, Centro, que tem uma demanda muito grande, nós estamos ali, né, dentro. Siderópolis, que é onde nós atendemos, a gente basicamente reto subir o morro e chega, né? Então, estrategicamente, nós vimos que era ali. E aí nós colocamos todo o quartel no solo e aí estamos edificando, né, um quartel que a nossa intenção é que seja para mais 50 anos. Como aquele tinha 50 anos de existência, esse é pelo menos aí para mais 50 anos. E é uma estrutura moderna, que vai conseguir abarcar todas as nossas atividades, né? Como eu falei, nós somos a sede, então nós temos muito mais materiais que os outros quartéis. E aí uma edificação aí de 3.160 metros quadrados, basicamente, e um investimento aí de quase 12 milhões de reais. Os senhores estão executando a Câmara, vocês sabem que depois da pandemia o custo das obras ele ficou muito exacerbado, né? Então, se Deus quiser, é a pergunta que eu costumo falar, a pergunta que eu mais ouço é quando a gente vai voltar para aquele local. Se Deus quiser, tudo certo, esse ano, aí, outubro, novembro, nós retornamos para esse quartel, a gente faz a inauguração, leva todos os vereadores lá para fazermos um ato bem importante, porque a cidade ganha muito, né? Uma estrutura moderna, completa, para atender toda a nossa região. Aí, hoje, onde nós estamos, né? A gente está numa estrutura provisória, que era a Casan, que funcionava, fica próxima, hoje, à Vigilância Sanitária, então, próxima à Padaria Silvano, né, na Henrique Lage. E aí, uma das coisas que me deixa bem feliz, que o vereador Marquinhos não está ali. Ele foi semana passada lá no quartel e ele chegou e foi na nossa obra, né? Ele me ligou, disse assim, estou aqui, mas não é aqui, né? Eu disse, não, a gente está em outro local. E isso me deixa feliz porque nós modificamos toda uma estrutura de batalhão, que é uma estrutura bem complexa, um monte de viatura, um monte de efetivo, um monte de material, e a população não notou essa nossa substituição de local. Isso me deixa muito feliz, porque o serviço ele continuou sendo prestado com qualidade, então a população não notou essa nossa troca de local. E aí uma outra demanda, que foi quando eu assumi o batalhão, eu tracei como meta, e a gente foi elaborando ao longo do tempo, que é um posto avançado na região da Grande Rio Maina. O que é isso, né? Temos uma estrutura menos complexa, um pouco mais enxuta, lá na Grande Rio Maina, no distrito Rio Maina, e se a gente pensar que aquela Grande Rio Maina, e Santa Luzia, Rio Maina, as mineiras ali, nós temos uma população de cerca de 60 mil pessoas, é o município de Içara aqui do lado, né? Então, necessitava disso porque, como eu falei, o tempo-resposta ele tem que ser o mais curto possível. E estando lá, e aí com a questão de trânsito, nós deslocamos com caminhão, que é pesado, então, estando lá, possivelmente a gente vai dar uma qualidade maior para aquela população, que é quase uma cidade, né? Diminuindo o tempo-resposta. Então,
Em 2023, procuramos o prefeito, à época, Clécio Salvador, apresentamos a ideia, o vereador, o Neto era vereador na época? Não, era vereador, né? Estava junto, e nós procuramos primeiro alguns locais para onde poderíamos ficar, que não perdêssemos o tempo de resposta, e aí apareceu a intendência do Rio Maina, que já existe a estrutura física, existia uma parte lá que estava não operante, que ia funcionar um órgão do governo federal, uma época estava lá desocupada. Reformamos o local e a reforma já está pronta. Se passarem por lá, vão ver as cores do bombeiro lá já nessa parte da reforma. E nós estamos fazendo, junto à Prefeitura Municipal de Criciúma, nós estamos fazendo a licitação para ampliação, que seria a garagem onde vai ficar as viaturas. Então, a licitação estando pronta, possivelmente, semana que vem ela é lançada na rede para que venham as empresas para fazer a execução. Aí, dependendo do quanto de tempo que a empresa vai edificar isso, que não é uma estrutura tão complexa assim, possivelmente aí no início do segundo semestre nós tenhamos a atividade de bombeiro específica lá na região da Grande Rio Maina, que é uma vitória aí para todos, porque a qualidade do serviço ela vai ser muito melhor para aquela população. E aí alguns dos programas sociais da corporação, e aí esse eu fiz questão de trazer. A gente tem N programas, né, como eu falei, tem o bombeiro comunitário, bombeiro mirim, bombeiro da melhor idade, praia acessível, que foi para o estado inteiro e começou aqui no batalhão, que é pegar as pessoas, os PCDs, pessoas com deficiência, e proporcionar o banho de mar seguro para essas pessoas. E um deles, um outro projeto que eu sou muito fã, é o programa Golfinho, né? Quando assumimos o batalhão, nós trouxemos o programa que é da praia, e os senhores e senhoras devem lembrar do lema dele, que é água no umbigo, sinal de perigo. Então, a criançada aprende, as crianças de 7 a 11 anos. Nós trouxemos ele da praia para o interior, para as escolas, porque o afogamento ele pode acontecer em qualquer local, né? Então, nós trouxemos para as escolas, e aí nós fizemos questão de pegarmos os quartos anos dos municípios, justamente para valorizar os municípios localmente também. E aí, nos últimos 2 anos, nós tivemos a grata satisfação de formarmos crianças em todos os 25 municípios da circunscrição. Em 2023, nós formamos 2.998 crianças, e aí, no ano passado, 3.009 crianças. Então, é a semente que a gente planta hoje de prevenção, que possivelmente a gente vai colher frutos melhores lá na frente, com adultos mais conscientes, mas também a criança ela consegue mexer no comportamento dos pais hoje, né? Os pais tendo que dar exemplo para as crianças, e a criança começa a cobrar, né? Ali tem uma bandeira vermelha que é um local perigoso. Então, com isso a gente consegue expandir muito a nossa cadeia de prevenção para toda a população, reduzindo esses números ao mínimo possível, que é 0, que a gente sempre almeja, né? E aí, encerrando a nossa apresentação, um dos outros lemas que nós temos, né, que é quando os segundos contam, pode contar com a gente, né? Conte com a gente, porque o Corpo de Bombeiros Militar ele está 24 horas à disposição da população, feriado, qualquer dia, à disposição para que a população, aí, não só de Criciúma, mas de toda a região, falando aí do 4º Batalhão, seja muito bem atendida pelos nossos serviços. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, presidente, que é bem importante nós apresentarmos aí à população um pouco de prestação de contas, mas também um pouco do que o Corpo de Bombeiros faz de atribuição. Muito obrigado. Temos 4 minutos. Algum vereador queira fazer? Então, vereadores, 4 minutos. Se a gente conseguir, ninguém precisa doar o seu tempo, Neto. Então, o tempo do Neto, doa o seu tempo, pode usar, fica à vontade na tribuna, vereador. Depois temos o vereador Neri. Boa tarde, presidente, nobres colegas vereadores, mesas diretoras, público que nos assiste. Parabéns ao Tenente Coronel Henrique, toda a sua corporação que está aqui presente. Parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado, e fico muito contente por esse trabalho por toda a Criciúma, não só na cidade de Criciúma, mas nos municípios aqui vizinhos, que vocês têm dado esse suporte bacana. Mas eu lembro, o líder do governo, em 2023, em setembro, eu tinha apenas assumido aqui na Câmara de Vereadores, e eu estava
lá na prefeitura e o prefeito me ligou. Vereador Neto, estás pela região da prefeitura ou está no Rio Mãe? Estou na prefeitura. Então, tu vem aqui rapidinho, que o pessoal do Corpo de Bombeiro está aqui e tem uma coisa bacana aqui para vocês verem para a região do Rio Mãe. E eu lembro que o coronel estava lá juntamente com a sua equipe, o Clésio nos chamou e disse, olha, vai ver um local lá na região da Grande Rio Mãe, para nós locar um pavilhão, alguma coisa lá, para a gente fazer essa base, posto avançado do Corpo de Bombeiro. E nós fomos para lá, Miri. A gente ficou, acho, um mês nessa pegada tentando e a gente não conseguiu local porque realmente não se adequava, ou era um pouco caro. E eu dei uma ideia para ele. Prefeito, tem um antigo projeto aí, que é um projeto do governo federal, que era da Casa da Cultura, e vai ser feito em outro local, e a sala lá está parada. Acho que aí dá para a gente fazer o Corpo de Bombeiro ali, a gente não precisa arcar com aluguel mensal, vai se gastar pouco e vai se ficar uma coisa bacana para a região da Grande Rio Mãe, e para o distrito e também para os municípios vizinhos. E graças a bom Deus saiu do papel. Né? A obra está lá, ficando maravilhosa, ficando linda, está muito perto de ser inaugurada, ficou um complexo bem bacana, e o que ficou melhor, que eu recebi uma notícia maravilhosa hoje, através do governo do município, que já foi dada a legalidade para nos próximos dias, e saiu a resposta hoje, da licitação, pode-se dizer, da estrutura metálica, que é onde que vai ser a garagem, né? Onde é que vai ficar o caminhão da corporação. Então, isso aí, Miri, vereadores, Obadias, quem ganha é a cidade de Criciúma, não é só a Grande Rio Mãe, mas eu fico muito feliz, e eu vou ficar mais feliz ainda, que vai ser possível você inaugurar. A gente sabe que vocês têm um prazo limitado da troca de comando, e eu tenho certeza, pelo seu esforço que foi feito, é uma dignidade, você juntamente com a sua equipe, de fazer a inauguração daquele posto avançado no distrito de Rio Mãe. Conta com a gente, a obra ficou bonita, está pintada. Tive a oportunidade, 15 dias atrás, ir lá com você, juntamente com o intendente do distrito de Rio Mãe, também na época com o Gelson Fernandes, que era o intendente e nos ajudou. E está muito bacana e bonito. Eu acho que daqui uns 3 meses vai dar para a gente estar fazendo a inauguração, e eu tenho certeza que esses vereadores vão estar lá todos comemorando, porque é um benefício muito bacana para todos nós. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, vereador Neto. Esse é o nosso prazo também, 3 meses, a gente acredita que estejamos lá. Vereador Neri, com o uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, também cumprimento a mesa e o nosso comandante. Já estivemos a minha vinda aqui, aos nossos vereadores, a plateia, os bombeiros e pelas redes sociais. Eu tive a honra de participar, de estar lá, junto no estabelecimento. Né? Então, assim, eu queria hoje aqui, o Neto já esteve lá, mas cada vereador que está aqui, que ainda não foi lá no local, muito maravilhoso, muito bom o ambiente. Estamos trabalhando ainda com o deputado para trazer isto, né, para vocês ali. Então, a minha conversa aqui é essa. Vamos valorizar, porque eu sempre digo, quem seria da população se não fosse os bombeiros? Quem seria da população se não fosse a polícia? Então, esses são 2 trabalhos que eu prezo muito, Marquinhos, porque as pessoas que estão lá na frente, enfrentando fogo, enfrentando água, enfrentando quem tiver, eles estão lá enfrentando e às vezes não são tão valorizados como teria que ser. Comandante, continue e conta com essa casa, que estaremos juntos, com o que precisar. Obrigado. Muito obrigado. Vereador Juarez, fará uso da palavra. Boa tarde, presidente, nosso convidado, corredor, atleta. Então, o que acontece? Queria questionar sobre o conhecimento que o senhor tem sobre o projeto das motolâncias, que existe em Balneário Camboriú, em parceria com a Prefeitura. Nós criamos um projeto aqui também, questionando a possibilidade da criação das motolâncias aqui em Criciúma, e a Prefeitura começou a se movimentar em relação a isso. Tinha
é uma possibilidade de criação, mas até agora não saiu ainda do papel. Minha pergunta é o seguinte: não havendo interesse por parte da Prefeitura Municipal de Criciúma, o que falta para o bombeiro de Criciúma ser pioneiro nesse projeto ou entender que esse projeto é bom, né? O lema de vocês, quando os segundos contam, pode contar com a gente. É super importante essa chegada com rapidez no local. E esse projeto a gente entende que é um projeto que salva vidas. E então, queria ver do comandante se existe a possibilidade, de repente, a gente buscar recurso, caso a Prefeitura de Criciúma não tenha interesse em o Corpo de Bombeiros fazer esse projeto. Desculpa, ele acabou tirando a minha atenção aqui na tribuna. Esse projeto colocar aqui em Criciúma através do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, vereador. Obrigado pelas palavras. Esse projeto ele começou em Balneário Camboriú, né? E pelo que nós temos informações com os bombeiros de lá, os comandantes de lá, é um projeto muito bom, principalmente porque Balneário Camboriú o trânsito é muito complexo, né? Então não consegue chegar rapidamente nos locais. Só que lá, e aí é o modelo que é para servir para os outros locais, né, é uma parceria junto com o SAMU básico, né, que seria o SAMU municipal, né, porque a intenção é termos o motociclista, o piloto, né, e mais técnicos de enfermagem ou então enfermeiros para fazer também aplicação de medicação lá no local, né. Então a gente precisa dessa parceria. Existia, não recordo agora a questão temporal, né, quanto tempo atrás, mas existia uma comissão criada, não sei se foi em função da lei aprovada, mas existia uma comissão para atuar para ver sobre o assunto, né, mas não foi para frente ainda não. Então a ideia, acho que seria novamente buscar essas informações, né, ver a real necessidade também, né, como eu falei, Balneário Camboriú ela tem uma necessidade muito importante porque o trânsito não flui lá, né, principalmente na questão verão, né. Mas com certeza é um caminho a ser buscado justamente para a gente otimizar o nosso tempo de resposta, né, para chegar mais rápido. E às vezes essa chegada rápida no local com uma possível medicação, às vezes o paciente lá na ponta ele não precisa ir para um hospital ou para uma UPA, então desafoga também o sistema de saúde, né? Mas a gente pode retomar, eu posso buscar lá no governo municipal, a gente tem um trânsito muito bom com a Prefeitura Municipal de Criciúma. A gente pode tentar retomar essa questão da motolância, sim. Bem lembrado, obrigado. Temos 2 minutos ainda. Algum vereador? Vereador Daniel, cede o seu tempo e fará uso da tribuna. Senhor presidente, eu subo de maneira bem breve. Hoje faz 47 anos e um mês da maior tragédia que aconteceu aqui na cidade de Criciúma, que foi o incêndio na Henrique Lages. O criminoso, horrível, o Raul de Oliveira, articulou um atentado e tocou fogo num prédio, que levou à morte de 13 pessoas na cidade. A minha pergunta e a minha dúvida é referente à cidade, ela tem crescido de maneira vertical. Se existe um plano de ação, se caso acontecer um incêndio no Lúcio Cavalério ou em um outro edifício, né, que Deus não aconteça, porque a prevenção ela tem que fazer a parte, né? Mas se caso acontecer alguma tragédia, né, o corpo de bombeiro ele tem os equipamentos necessários para fazer esse tipo de salvamento, esse tipo de ação aqui na cidade de Criciúma, porque o que eu noto é que a gente muda bastante o plano diretor, mas eu sempre fico na dúvida se a capacidade de salvamento em caso de tragédia é efetiva, ou se falta algum equipamento, algo para fazer esse tipo de ação. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado pela pergunta.
Um ponto bem importante, eu até nem citei porque é um assunto que faz 1 ano e pouco, acho que já aconteceu, né? Nós temos uma escada mecânica, que é uma escada, né, que arvora e vai lá no alto que ajuda no combate a incêndio. E essa escada mecânica ela é a maior da América Latina. Ela atinge 55 metros de altura e ela está aí em Criciúma. Era um veículo, né, uma viatura que iria para Balneário Camboriú, mas em questão, porque lá tem muitos prédios maiores, né? Mas ela está aqui porque nós temos muitos incêndios também, né? Ela não salva só pessoas na altura, mas ela auxilia aí muito na questão de combate a incêndio. Então, nós temos sim equipamentos para fazer o combate nas edificações verticais também, só que de uma outra maneira que nós atuamos, né? Antigamente, o senhor citou a questão do Raul de Oliveira, meu pai era bombeiro e trabalhou nesse incêndio, ele conta as histórias mais reais ali, né, de salvamento mesmo. Só que antigamente, da época que ele trabalhava para hoje, como a gente trabalha, antigamente o bombeiro jogava água de fora para dentro da edificação. Então, a gente até citava algumas vezes, né, que o fogo não destruía, a água destruía depois, né? E aí, com a tecnologia, com a evolução, com o equipamento de proteção individual, principalmente, respiratória, nós chegamos no foco do incêndio. Então, no incêndio num prédio, aí, a gente vai subir todas as escadas, vai chegar lá no foco do incêndio, a gente vai combater o incêndio com o mínimo de água possível. Então, a gente tem, em Criciúma, falando especificamente de Criciúma, a gente tem a possibilidade que é a tradicional, sobe, vai e faz o combate, e aí com o uso do sistema preventivo, que nas edificações tem os hidrantes ali, que a gente utiliza aquilo, então a gente não precisa levar mangueiras, não precisa levar equipamento, a gente utiliza o próprio da edificação. E nós temos esse adendo que é o combate que pode ser efetuado por fora, né, com a escada mecânica que atinge 55 metros. Então, é um ganho muito grande que a cidade de Criciúma tem nessa questão do incêndio, salvamento, e, entre outras coisas que a escada mecânica ela nos propicia. Mas a gente tem condições, sim, de efetuar. E até mesmo porque, hoje em dia, as construções elas são mais... A questão estrutural, a questão de segurança, ela também é vista na execução, na projeção da edificação, né? Então, a gente tem, sim, condições de efetuar um combate seguro aí e salvar essas pessoas. Mais algum vereador queira fazer um uso da tribuna? Não havendo, então, comandante Henrique, temos 1 minuto para as considerações finais. Então, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de tempo, né, de vir aqui na Casa do Povo, como eu citei no início, apresentar as atividades do bombeiro, apresentar um pouco dos números das nossas demandas, porque como nós mudamos vários vereadores, né, ano passado eu vim, no anterior eu vim, nesse ano nós mudamos, alguns voltaram, outros são novos, mas é importante a gente apresentar o que o Corpo de Bombeiros pode fazer para a população, porque os senhores e senhoras às vezes são demandados, né? E aí só um dado bem relevante, né? Hoje em dia o bombeiro não leva mais do que 5 dias para liberar uma edificação para uso de vistoria. Então, se as pessoas falarem, o bombeiro está trancando, tem uma desconfiança porque não é bem assim. Mesmo projeto, né? Agradeço imensamente o nosso efetivo do bombeiro, funcionários civis, bombeiros militares, comunitários, porque o nosso serviço depende muito de vocês. E vocês têm esse afã, essa qualidade de servir muito bem a população. Então, muito obrigado a todos. E eu gosto de frisar o nosso número, né, que é 193, que às vezes as pessoas não sabem também. A qualquer dia, a qualquer hora, a gente está à disposição da população. Muito obrigado. Então, comandante Henrique, em nome de todos os vereadores, agradecemos a todos os bombeiros, civis e militares. O reconhecimento dessa casa sempre foi muito grande. E vamos deixar sempre o espaço aberto para que, em outras oportunidades também, a corporação pode estar aqui nessa casa, aqui, sim, explanando, fazendo as prestações de conta, e pode contar sempre com esse vereador. Tenho certeza que todos os vereadores dessa casa também. Muito obrigado. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos para que possamos nos despedir do nosso convidado.
Reabertos os trabalhos, passando para o horário político. Com a palavra, vereadores do PL, vereador Ademir Honorato. Neri, doou o tempo. Só o PL que começa agora? Não. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Primeiramente, um abraço para o vizinho Sávio da quarta linha, família boa, grande. Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho do governo federal. Então, vou começar falando do que o nosso presidente e ex-presidente Bolsonaro fez nos 4 anos dele. Ele criou a Lei da Liberdade Econômica, ele deu 33% de aumento na época para os professores, ele deu 92% de desconto naqueles alunos dos FIES, daquelas dívidas, tudo mais, recorde nas exportações, criou o programa Água Doce para o país inteiro, para a prova de vida, né, na época, pessoas lá com 80, 90 que não tinha mobilidade, criou prova de vida pelo celular para as pessoas lá, zerou o imposto da gasolina, gás, todos lembram disso, e ainda era criticado, reduziu os impostos federais em vários assuntos, aspectos, certo? Deu ampliação de recorde, terminou a transposição do Rio São Francisco, que estava lá décadas, aquela coisa meia abandonada, botou água lá onde era o fim, e hoje está acabado, né, logicamente. O Bolsa Família, de 180 para 600 reais, todos lembram disso. O Auxílio Brasil, né, que foi para mais de 20 milhões de habitantes que ele auxiliou, logicamente. O assaltamento da parte da Transamazônica, foi grande coisa também. A carteira de motorista por 10 anos, que era um absurdo, a cada 3, 4 anos tinha que estar revalidando, fez também. A menor taxa de juros da história do país. Pensão vitalícias para os filhos, né, daquelas pessoas que tinham Zika vírus. Moralizou, de certa forma, a política, né? Por exemplo, no governo dele não tinha nenhum, de todos que eram ministros, mas tinha nenhum processo em aberto, nenhum era acusado. Tudo isso durante uma pandemia e uma guerra. Eu acho que todos lembram disso. A boa parte, quem não lembra, tem saudade. Agora eu vou falar o que o nosso parceirinho, o Lully, o 9 dedos, pegou e fez nesse pouco tempo, 2 anos e 4 meses. Vereador Ademir, você tem 3 minutos e meio do vereador Potrec. Tá bom, muito obrigado, vereador. Então, falar um pouquinho agora do que o desgoverno, melhor dizendo, o Lula está fazendo ainda, né? Em menos de 2 anos e meio. Ele levou a dívida, que era nos 500 anos de história do país, de 7 trilhões, em 2 anos e meio já ultrapassa os 9,3 trilhões. Ou seja, quase 40% da dívida ele aumentou em 2 anos. Ele e a sua corja. Né? Aumentou a carne. Quem não lembra da carne? A picanha e tal, aquela história. Mas é uma tal. Está aí hoje. Estamos passando. O ovo, que era a salvação. Não tem carne? Come ovo. Na época da Dilma já mandou comer ovo. Agora ele vem e faz a turma comer ovo na marra. E ainda está ruim, difícil comer ovo também. Vai ver os preços das frutas, o absurdo que está. Né? O arroz. Criticavam tanto o arroz. Café, vereador. Potrec, isso aí. Feijão, macarrão, as verduras. Está o olho da cara. E ainda está sobrando produção, mas é taxação. A grande taxação. Aumentou o gás, a gasolina, o diesel. Só acabou, só avacalhou, só tripudiou, só arrebentou. Aumentou os juros, já está quase batendo recorde os juros. Né? Aumentou os impostos, taxação de tudo e todo quanto é tipo, até para qualquer um ver. Muitos que votaram nesse cara hoje, com certeza não farão mais isso. Acabou com a água da transposição, mal foi soltado, aquele povo começou a ter, foi lá, acabou com tudo, trancou tudo, botou caminhão de terra e acabou com aquela água que ia para aquele povo lá. E aquele povo que mais humilde, que mais ajudou ele, o próprio Lula, e foi que ele quer, escravo, é isso que ele quer. Bom, falar de escândalos, desvios, roubos, aí então dá tudo para todo mundo ver aí o que está acontecendo. INSS agora aqui, ferrou com os Correios, os aposentados, pobres aposentados, até quando vai ter dinheiro para os aposentados? Está ferrando o brasileiro de cabo a rabo, não é só o Sul, muito mais o Nordeste ainda.
O negócio é passear com a Janja, vão para cima e para baixo. Podem, né? E quando vão em comitiva, né? E com sigilo, 100 anos ainda, para mais bonito, esse é o vereador Potelec, bem lembrado. Como e até quando o Brasil vai aguentar essa turma? Até quando? Com a justiça, infelizmente, legislando, executando, está tudo aparelhado. O governo federal, legislativo, federal, bem falado, e a justiça. Como é que nós vamos ficar? Quem não percebeu ainda que nós estamos passando um prego, um apertado, muitos hoje ainda estão tranquilos, mas quanto mais o tempo vai passar, o povo diminuiu o poder de compra. Diminuiu o poder de compra, é só tu pegar aí nas, que seja, quando tu tem um pouco a mais, tu vai na lanchonete, na pizzaria, coisa e tal, vai nesses locais perguntar, vai ver. Muita coragem de quem ainda tem a coragem de defender um governo desse. Não tem estatística boa para nada, nada. Venham me dizer, apontar alguma coisa boa que esse governo federal, do governo Lula, fez para nós. Vereador, tem mais 3 minutos e meio do vereador Nicolas Machado. Então tá. Vamos lá. Já estava terminando. Não, mas é o seguinte, é triste de ver, de repente, as pessoas que conseguem ainda vão lá defender, brigar. Eu não sei qual é que é a doença. Tudo que tem de errado essa gente aceita. Tudo que tem de ruim, eles aprovam. Em todos os aspectos. Nós não defendemos bandido, eles defendem. Não tem como, gente, não tem como defender esse tipo de gente. Olha lá, hoje os ministros, meu Deus, o que menos tem 20, 30 processos e condenações abertos, fazem o que querem, como querem. Até quando o nosso país vai aguentar? Estamos sendo entregues, sim, para outros países aí, as nossas economias. O Brasil tem tudo, os outros não têm nada, mas estão vindo para cá extorquir, tirar o que é nosso. Países vêm para cá fazer regra para nós, ditar regra que nós temos que, e temos que proteger, sim, a natureza, sim, perfeitamente, né? A mata ciliar, tudo mais. Só que os que vêm aqui mandar esse governo a proteger, eles não têm. Não tem, vai lá na França, o país está acabado. Mas eles vêm aqui e ditam o que tem que ver. Ou seja, essa disfarçatez aí que estão pagando para... Então, na verdade, estão pagando para poluir, certo? Então, assim, ó, eu estou te pagando, eu posso poluir. Tu não, tu tem que ficar quieto. Então, estão cada vez mais arrochando, cada vez mais acabando conosco, certo? Com o nosso país, e nós estamos assim, amordaçados, quietos. Vai ter que chegar um momento de nós termos que fazer alguma coisa. Nós estamos aqui pregando violência. Aqueles coitados do 8 de janeiro, uma parte estão lá. Estava olhando um dia aí um vídeo de um senhor que estava vendendo água, foi preso com uma caixinha de isopor e 15 garrafinhas d'água, vereador Portelec. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo tempo. Com 15 garrafinhas d'água, estava lá ganhando dinheirinho para complementar. Está lá com aquela tornozeleira ali, e ele acha que é um relógio no pé. Saúde mental está acabando com essas pessoas, mas vai chegar a hora. Ou seja, os bandidos de 64, lá da época de trás, que queriam e pediram a anistia, até hoje, estão lá beneficiados e ganham muito bem. Toda uma maior parte de muitos artistas lá, cantores, aquela cacalhada. Estão aí até hoje, ganham, às vezes nem participaram. Outros lá mataram, fizeram o demônio, e ainda ganham por isso, porque foram anistiados, e está ali, estão se defendendo. Então, assim, até quando a gente não sabe, né? Espero que esse desgoverno logo chegue ao fim. É isso aí, presidente. Amaral, muito obrigado. Um abraço pelo tempo também, vereador Odinei e vereador Nicolas. Um abraço para todos. Com a palavra o vereador Luiz Carlos Custódio Fontana, ausente. Com a palavra o vereador Obadias Benoni da Silva. Declina. Com a palavra o vereador do MDB, Marcos Soares Machado. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Tem mais o tempo do Daniel Cipriano, vereador Daniel Cipriano.
Senhor presidente, boa tarde. Sempre uma honra participar da sessão quando Vossa Excelência preside a nossa sessão. Abrilhanta ainda mais a nossa casa com esse penteado magnífico. Obrigado. Vereadora Gorete, obrigado, boa tarde. Vossa Em teu nome, cumprimento todos os vereadores, o público que nos assiste e quem nos acompanha nas redes sociais. Obviamente, o que nos traz hoje na tribuna é falar da homenagem que nós conseguimos fazer e realizar e tirar do papel ao nosso bispo diocesano, Dom Jacinto Inácio Flá. Uma pessoa que transcende a nossa realidade quando se fala em se colocar no lugar do outro. Um homem que encara o seu sacerdócio como ninguém, que consegue enxergar o outro verdadeiramente como ele é, sem pré-julgamentos, vereadora Gorete. Um homem que leva a sério a vida religiosa. Uma pessoa que nos inspira, e sempre que a gente tem dificuldade, aqueles que o procuram, o Dom Jacinto tem uma palavra sábia, uma palavra de ternura, uma palavra que nos conforta e nos dá motivo para seguir em frente. E eu tenho que fazer esse agradecimento especial ao deputado Volney Weber, um deputado realizador, um homem de família, do movimento de irmãos, o prefeito que transformou a cidade de São Ludgero no que é hoje. A única cidade do Brasil com 100% de saneamento básico. A única cidade no Brasil que todo o município é asfaltado. 100% de asfalto, vereadora Obadias. Seja estrada de concreto, que barateou a ação, mas tirou do papel, tirou a poeira de frente da Casa dos Agricultores e também o asfalto propriamente dito, como a gente conhece. Então, o deputado Volney Weber é um deputado que orgulha o MDB de Santa Catarina, orgulha o MDB do Sul e orgulha a todos os catarinenses. Então, deputado Volney, muito obrigado por ter transformado Dom Jacinto, aliás, só oficializado, porque o Dom Jacinto já é um catarinense de coração. Apenas oficializou, entregando essa certidão de nascimento catarinense ao Dom Jacinto Inácio Flá. Num segundo momento, dizer que o que nós vimos no INSS, vereador Ademir, eu faço coro a Vossa Excelência. Eu pedi o tempo do vereador Daniel Cipriano e por isso agradeço, porque o vereador Daniel Cipriano é muito ligado às causas da terceira idade. O que nós vimos no INSS, vereador Obadias, é um escárnio com o povo brasileiro. Com os trabalhadores que construíram as nossas cidades, as nossas famílias até aqui. Mais de 700 mil denúncias, reclamações de irregularidades foram feitas e nenhuma providência foi tomada. Chegamos num rombo de 6 bilhões de reais, vereador Obadias. Descontado de forma ilegal, inescrupulosa, vergonhosa, criminosa dos nossos aposentados. E mais que isso, vereador Daniel, isso prejudicou as associações de aposentados e pensionistas Brasil afora. Nós temos a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Criciúma, muito bem administrada, que não pode movimentar sua conta para beneficiar os seus associados. Temos a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Sara, que não podem movimentar sua conta. Santa Catarina está de mãos limpas. Não tem uma associação em Santa Catarina envolvida nesse escândalo criminoso. Nenhuma. E as associações Brasil afora estão pagando preço por meia dúzia de vagabundo que não vai para a cadeia. Isso é um absurdo. Ah, mas Marquinhos, isso é pauta nacional. Isso é pauta real. É pauta local, isso influencia a vida dos criciumenses e do Brasil inteiro. As pautas nacionais, vereador Ademir, precisam ser começadas a discutir na tribuna das câmaras de vereadores. É porque é aqui que nós vamos fazer a mudança que o Brasil precisa. É aqui que a gente precisa começar a discutir tudo de ruim que está acontecendo nesse país. O que nós vamos esperar para as próximas gerações. E aí eu não quero falar com um vereador Obadias, eu quero falar com um pastor Obadias, que prega moralidade muito bem. Acabei de falar antes de começar a sessão, vi uma pregação sua de algum tempo. Tempos difíceis estão por vir, e as câmaras de vereadores precisam começar a se pautar nesse sentido.
E aí, vou aproveitar o gancho para entrar num outro assunto. Politizaram até o futebol, vereador Juarez. Isso deveria ser repelido por todas as câmaras de vereadores do Brasil. Inventaram agora a CBF uma camisa da seleção brasileira vermelha. Isso é para usar na eleição. Quem é que não consegue enxergar isso? Que quem usar a camiseta vermelha vai votar de um lado e quem usar a camiseta canarinha vai votar no outro. Querem fazer o que com esse país? Uma guerra civil? Jesus sacramentado. Como dizia o cego de Jericó, Jesus, o Nazareno, filho de Davi, tenha compaixão de nós brasileiros. Politizaram até o futebol. Tem cabimento uma coisa dessa e nós estamos achando normal, vereador Neto. O senhor que é extremamente ligado com as causas do esporte. Vereador Toninho, a eleição do ano que vem está ficando perigosa. O ministro Alexandre de Moraes tem que ter vergonha na cara. O Congresso Nacional tem que ter vergonha na cara. Montesquieu está se revirando no túmulo. Vereador Daniel, onde é que estão os freios e contrapesos? Nós vimos um ministro do Supremo Tribunal Federal cantando no aniversário de um parlamentar. Onde é que está a descrição disso? Os poderes não se respeitam mais. A OAB, virando capacho de gabinete de ministro de STF. As nossas prerrogativas, vereador Daniel. É preciso... Vereador Marquinhos, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Amaral. Vereador Amaral, muito obrigado. Por isso eu faço esse apelo na tribuna, por quem está preocupado com as novas gerações. Que país nós queremos para as próximas gerações? Volto a frisar nesse tema, vereadora Giovana. Politizaram até o futebol e nós estamos achando normal. Isso é perigoso. Perigosíssimo. E as câmaras de vereadores precisam começar a fazer um levante. Um levante social, econômico e democrático. Obviamente, eu não poderia fazer um discurso desse energético e não mencionar Ulisses Guimarães. A democracia é uma planta terra que tem que ser regada todos os dias. E eu chamo a atenção para esse tema da camisa do futebol, a camisa da seleção brasileira, porque isso é um escárnio. Parece normal, mas não é normal. É absolutamente assustador, para não dizer outra coisa. Isso é coisa de alienígena. Nós somos conhecidos pelos canarinhos. Então, esse apelo vem para dizer, todo mundo tem as suas preferências. Todos nós temos. Mas tem coisas que não se mudam. A cor da seleção brasileira é verde e amarelo, gente. Não dá para achar isso normal. Achar que nós não estamos caminhando para tempos difíceis do autoritarismo, quando a gente vê um presidente de CBF, que a gente sabe, quem conhece um pouquinho da história do cidadão, que eu não vou nem mencionar, porque não tem dinheiro para pagar advogado, vereador Daniel. Das ligações do cara. Estão pessoalizando instituições, vereador Daniel. E aí, num ato de coragem, vereador Ademir, a gente fala de delegações do presidente Lula, mas a gente não fala de algumas delegações de instituições aqui do nosso lado. A gente não fala. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Estão pessoalizando instituições que se confundem com a história do Brasil, que se confundem com a história de Criciúma, e nós estamos achando normal. Agora acontece com outro. Mas quando acontecer com o senhor, vereador Potelec, quando acontecer com o seu filho, vereador Toninho, que um dia vai ser vereador nessa casa, que eu sei que o senhor vai se empenhar nisso. Quando acontecer com o senhor, vereador Neri, com o Amaral, que vai se reeleger 4 vezes, para compensar as vezes que disputou e não deu certo, nós precisamos começar a discutir isso aqui. As pessoas passarão, todos nós passaremos. As instituições ficarão.
e a defesa das instituições em qualquer das suas esferas tem que ser séria, transparente e comprometida com o futuro da cidade, da região e do país. E para finalizar, senhor presidente, Tancredo Neves tinha uma frase muito importante, vereador Daniel, que o dia do benefício é a véspera da ingratidão. E o projeto, quando ele é bom, ele tem que ser recíproco, porque quando é de uma via só, não dá certo. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondardo. Sintetiza no bem jeito aqui. Presidente, boa tarde a todos os vereadores, nobres colegas, aqueles também que nos acompanham virtualmente. Não posso dizer que não subiria à tribuna, porque tenho feito sistemáticas discussões e sempre, vereador Marcos, tentando provocar discussões também sobre o governo federal, seja ela na época do governo Bolsonaro, mas também depois das eleições de 2022. E não faria diferente diante de um debate aqui que me senti provocada no sentido de responder, mas, sobretudo, de fazer algumas reflexões com os nobres colegas. Acho fundamental. Eu acho fundamental porque tem uma frase, como o vereador Marcos tem essa eloquência e muito know-how do ponto de vista intelectual, é verdade. Uma pessoa uma vez me disse, vereador, que a política é um oceano. Alguns escolhem ficar com a água pela canela. Eu me joguei no oceano sem colete e faz bastante tempo. Então, não tenho medo de crítica, não tenho medo de ser apontada, muito menos de ter posições firmes, maduras, que transitam na convicção do que eu acredito desde sempre e assim continuarei fazendo. Acho que é importante trazer o debate, sim, do governo federal para cá, mas também é importante dizer as comparações que precisam ser feitas, inclusive de resultado, de números, para o governo de Santa Catarina, para os catarinenses, de fato, e, portanto, também para os criciumenses, como isso repercute aqui na nossa cidade. Recentemente, nós criamos uma comissão aqui para falar do Morro dos Cavalos. O ministro do Transporte liberou 4 bilhões de reais para construir o túnel do Morro dos Cavalos. Diga-se de passagem, vereador Ademir, cujo superintendente do DENIT, aliás, regional aqui, foi o senhor recentemente, mas há pouco tempo atrás, todos os últimos superintendentes do DENIT foram indicados pelo atual governador do estado, o governador Jorginho Melo. Cruzou os braços. Se tivesse responsabilidade, de fato, com o nosso estado, teria promovido a construção do contorno alternativo, como ele tentou apresentar lá no governo federal, ou principalmente ter priorizado essa obra tão importante para o nosso tempo. Vereadora, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Toninho da Embralite. Obrigada, vereador Toninho. E falo isso porque... E mais 3 minutos e meio da vereadora Goretti. Obrigada, vereador. Agora vão me ouvir também, agora eu me empolguei, né? Eu falei ali fora que eu discursei na frente do espelho hoje e agora eu estou discursando aqui para vocês. Eu acho que é importante, a gente tem que exercitar também, né? Vereadores, acho que é fundamental a gente fazer reflexões com base em números e dados, é verdade, principalmente no investimento que Santa Catarina recebeu nos últimos tempos, como vinha dizendo. Do ponto de vista da infraestrutura, que é a pauta do momento, que é o que nos mobilizou aqui na casa, que é o que mobilizou os deputados estaduais, sobretudo a bancada federal dos nossos deputados, indo até ao Ministério dos Transportes. E que, pela primeira vez, o governador de Santa Catarina pisa no governo federal. Bom, é constrangedor, porque nessa ruptura, vereador, que o senhor fala, acho que uma ruptura que eu tenho feito uma avaliação no último período, que é, de fato, uma ruptura do tecido social brasileiro. É isso que a gente vive. Uma dinâmica social empobrecida, e não do ponto de vista material, mas abstrato, e talvez até numa perspectiva difusa de compreensão da sociedade, é verdade, mas isso tem efeito causal também da mudança do mundo do trabalho. A mudança do mundo do trabalho
desencadeou uma série de desdobramentos de novas profissões diariamente sendo constituídas sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de formação que faz essa juventude não olhar mais para a educação como uma forma de mudar a sua vida. A minha interpretação, vereadores, é que o Estado brasileiro, enquanto instituição, não dá conta das condições materiais que garantam que a educação, que a assistência social deem condições para as pessoas em vulnerabilidade social, que o Estado hoje não tem interpretação decente, atualizada, na percepção dessa mudança do mundo do trabalho, das profissões novas que vêm do setor de tecnologia, da discussão que fazemos verdadeiramente sobre o uso exacerbado das redes sociais e o quanto isso impacta outras gerações e também a nossa, é verdade. Diante dessa reflexão, quando eu falo de números, eu preciso também pontuar que você imagina só, a insegurança alimentar, no período do governo Lula, recentemente, caiu 85%. Você sabe o que é isso? Não sei se todos os vereadores têm acompanhado um pouco o desempenho da China e como ela tem repercutido suas ações nas últimas décadas, transformando a realidade mundial, sendo a principal parceira econômica e comercial de mais de 100 países, o único país no mundo com essa condição. A China tirou 700 milhões de pessoas da fome em 30 anos. A China tem procurado um desenvolvimento sustentável absolutamente alicerçado em superar a emissão de carbono. E aí eu preciso dizer, o vereador sobe aqui para me falar que o ovo está caro, o café está caro. Desculpa, o senhor é economista, o senhor sabe muito bem quem é que define. Quando a gente fala aqui da percepção da bolsa e o nosso valor de mercado, sobretudo, vereador, do impacto das mudanças climáticas dentro do agronegócio, do impacto das mudanças climáticas na perspectiva do aumento de temperatura que encarece o preço daquele... Fugiu o nome? Onde ficam as galinhas? As granjas. Poxa, me fugiu. Os aviários, estava aqui fugindo a palavra. Onde os aviários estão? Onde precisa de mais água, de mais refrigeração. Aumenta o preço, vereador, porque a emergência climática é um problema deste tempo. Diga-se de passagem, é importante dizer que o Brasil figura entre um dos países que mais tem energia limpa do mundo. Mas isso precisa melhorar. Só que isso precisa melhorar do ponto de vista internacional também, porque nós não podemos pagar o preço. E também me chama a atenção, na fala do vereador Ademir, quando ele aponta, vereadores, que há uma interferência internacional no Brasil. Ora, quem tentou vender o Brasil para os Estados Unidos? Quem faz turismo abre mão do seu mandato para se enfiar numa nação que explora e que sobrevive do desemprego e da crise do capitalismo? Se não, os bolsonaristas. Diga-se de passagem, eu gostaria muito de, em algum momento da vida, eu vou fazer isso, vereadores, classificar, acho que até categorizar os vereadores, os políticos, de maneira geral, os políticos que figuram dentro do Partido Liberal. Seria bom fazer isso. Acho que alguém já fez. Os oportunistas, os bolsonaristas, os que tentam ser liberais e, sobretudo, a mácula que fica em torno desse partido, que nada mais é que eu preciso dizer, infelizmente, um partido que faz a crítica pela crítica. É o que temos visto. E por isso, vereadores, que quando a gente fala aqui sobre dinâmicas de investimento do governo federal, eu lembro que eu já participei de um debate com uma bolsonarista muito conhecida aqui da nossa região, e ela me questiona, né? Na época, você consegue enxergar algo de bom do governo Bolsonaro? E eu retribuí a pergunta. E você consegue enxergar algo de bom dos governos anteriores, do governo Lula? Acho que essas reflexões são fundamentais para superar esse divisionismo. Enquanto nós não conseguirmos encontrar
condições de criar coalizões, convergências e buscar, sobretudo, uma percepção comum de Brasil, que é essa que defende a bandeira brasileira, que é essa, sim, que defende a soberania nacional, e não como um tema difuso, mas principalmente como defesa e resultado da defesa da indústria nacional, da transformação de uma indústria 4.0, que sobreviva das suas próprias condições, que caminhe com as suas próprias pernas. Não há nada mais patriota do que isso. Obrigada. Com a palavra, o vereador do PP, Miri D'Agostino declina. Com a palavra, o vereador Daniel Formentin dispõe de 3 minutos e meio deste vereador. Senhor presidente, saúdo a mesa diretora, os meus pares. Ouvi muito atentamente os discursos. E quero dizer, vereador Marquinho, que o discurso de Vossa Excelência mexeu comigo. Na política, senhor presidente, há de ter coragem. Na política, há de ter coragem. E eu perguntava agora para Deus, vereador Obadias, e me lembrava do profeta Elias, que mesmo vendo o poder de Deus, o fogo caindo do céu se acovardou, porque Jezebel, essa figura, vereador Marquinho, que eu posso usar de analogia, que tomou Israel para si, matou Nabote. E essa personificação das instituições me faz refletir. Há de ter coragem para apontar o dedo, criticar, sim, o governo federal, a política, o governo estadual, mas a gente tem que olhar para a cidade. A cidade de Criciúma, algumas instituições que pertencem à cidade, elas ficaram personificadas. Eu não preciso dar nome aos bois, porque um bom entendedor sabe. É preciso ter coragem, vereadores, de dizer não. O que pertence a Criciúma, o que pertence a toda a população, é da cidade. Mas Jezabel, ela manda os emissários, assim como ela fez com o profeta Elias. Ela manda, ela bate os prints do celular, ela tenta controlar as redes sociais. A Jezebel é assim, a Jezebel que eu falo é a personificação. Aumenta o mandato de 2 anos para 3 anos e vai tomando as instituições. Mas, dito isso, senhor presidente, eu quero agora focar na educação. Há momento de a gente pensar também na educação. Os dados hoje apresentados do ensino médio e do ensino médio em todo o Brasil é muito alarmante. É muito alarmante. O Estado de Santa Catarina, infelizmente, mas não só o Estado de Santa Catarina, a federação em geral, mas aqui no Estado, apenas 5% dos estudantes do ensino médio, eles sabem a matemática básica. Eu penso que esse tema da educação, o ensino médio, ele deveria, a competência constitucional, ela passar para os municípios. E o recurso também destinado. Então, mas a Jezabel, a personificação das instituições, ela existe. E semana que vem eu vou falar. E vou ter coragem, vereador Marquinhos. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Questão de ordem, presidente. Só um minuto, vereador. Solicito os senhores vereadores e senhoras vereadores para que faça a confirmação do quórum. A próxima sessão
Questão de ordem cedida à vereadora Gorete Guaroli. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para que seja retirado de hoje o PL/25/2025. Retirado de tramitação. Atendido de plano, vereadora. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Questão de ordem cedida ao vereador Neri. Boa noite, senhores. Presidente, toda a casa, ser rápido. A minha questão de ordem aqui nessa tarde, nessa noite melhor, é agradecimento a toda essa casa pela surpresa que foi feita a mim hoje, não esperava, porque foi na sexta-feira passada, meu aniversário, né? E, por coincidência, minha mãe estava internada e teve alta no domingo. Então, a gente ficou desapontado, ela ficou bem ruim ali, e eu destinei não fazer mais nada. Mas hoje, a minha filha convidou toda a casa, todos os vereadores, senti a falta da minha amiga, né? Também do Obadias, mas os demais estavam aqui com toda a casa. Eu disse, se fizer, eu disse que se fosse fazer, ia fazer com toda a casa, e que me ampararam muito bem. Então, minhas considerações a todos que estiveram ali hoje comigo, naquela emoção que foi muito forte. Obrigado. Parabéns, vereador Neri Xavier. Indicação número 210/2025, autor Aldinei João Potelec. Notificação do proprietário para que proceda à limpeza e arroçada do terreno situado à rua Visconde de Mauá, cadastro de número 46991, bairro São Cristóvão. Indicação de número 211/2025, autor Aldinei João Potelec. Notificação para limpeza e roçada do terreno localizado na rua Imigrante Meller, cadastro de número 762345, número 130, bairro Pinheirinho. Requerimento de número 269/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há planejamento para retomar o projeto Rua da Gente como era ao tempo de implementação do projeto, ampliando o espaço de utilização na rua José Henrique Mesari, bairro Próspera. Ainda questiona se o município planeja promover eventos e outras ações no local, que levem o público a ocupar novamente o espaço da rua aos fins de semana. Também questiona quais as ações voltadas à melhoria da segurança do espaço o município tem adotado. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 270/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: atualmente, no bairro Quarta Linha, o ônibus trafega pela rua Mário Rosso, que é pavimentada com lajotas, causando deterioração na via. A proposta seria passar pela rua Alício Castelã, a qual é de asfalto, além de atender mais pessoas que moram no loteamento Sol Nascente e Ângela Maria. 1. Há possibilidade de alteração na rota do ônibus? 2. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 271/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de instalação de lombadas na rodovia João Sirimbelli, no trecho próximo ao cemitério bairro Morro Estevo? 2. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 212/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção e recolocação das tampas de boca de lobo na rodovia Luiz Rosso, bairro Quarta Linha, especificamente nas proximidades do imóvel de número 1025. Indicação de número 213/2025, autor Ademir José Honorato. Limpeza e manutenção da rua Tubarão, bairro
Maria Céu, bem como recolocação das tampas da boca de lobo, situada na respectiva via. Indicação de número 214/2025, autor Ademir José Honorato. Reparo na pavimentação asfáltica da rua José Rosso, bairro Quarta Linha. Requerimento de número 272/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Se existe planejamento para que novas lâmpadas na rua Ângelo Zilli Dal Ponte, no bairro Arquimedes Naspolini. Se sim, pode nos informar uma data? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passando para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras para que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Bonifácio Formentin. A minha questão de ordem, senhor presidente, é para retirar a emenda 01 do PL 13. E vou manter só a 02. Eu retiro a emenda 01 do PL 13. Em votação. Não precisa, é de autoria do próprio vereador. Atendido de plano, então, vereador. Retirada a emenda 1 do projeto do PL 013. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo PL 013/2025, de autoria do vereador Juarez de Jesus, que obriga a Associação Feminina de Assistente Social de Criciúma, FASC, a disponibilização de plataforma digital ou sítio eletrônico de todos os dados referentes aos valores e custos com o recebimento de recursos públicos de qualquer esfera do governo, para consultas simplificadas de qualquer cidadão. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, com uma emenda encaminhada às demais comissões. As comissões de Obras, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação ao plenário. A emenda 02 em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Discussão o projeto. Com a palavra o vereador, autor, vereador Juarez de Jesus. Sim, Isabel. Boa noite, presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e também através das redes sociais. Pois bem, o projeto de lei, na sua redação originária, obriga a FASC a disponibilização em plataforma digital ou em sítio eletrônico de todos os dados referentes aos valores gastos com recebimento de recursos públicos de qualquer esfera de governo para consulta simplificada de qualquer cidadão. Durante o trâmite
do processo legislativo, sobreveio emenda incluindo outras entidades do terceiro setor. O projeto de lei em tela inspira-se no princípio da publicidade na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do poder público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública, artigo 37, caput, Constituição Federal. É sabido que o controle social tem por requisitos a transparência da administração pública e da entidade do terceiro setor, além do acesso à informação em linguagem suficientemente clara para o cidadão. Portanto, todo o trabalho, o labor de gestão da entidade deve ser publicado no site da instituição, tais como disponibilização na íntegra de todos os contratos de gestão firmados e seus aditivos, separado por unidades de prestação de serviços e contratantes, disponibilização dos contratos celebrados pela organização social com terceiros para atender ao contrato de gestão, disponibilização do regulamento de obras, serviços e compra a serem realizadas com recursos públicos, divulgação dos resultados dos processos de seleção dos fornecedores, disponibilização da relação completa de todo o pessoal contratado para atuar nas unidades atendidas, sendo pessoas físicas, pessoas jurídicas, com respectivo nome completo, cargo, salário bruto, desconto, salários líquidos, horário de trabalho e carga horária mensal, entre outros dados taxados nos incisos do artigo 1º do projeto de lei. Nesse sentido, é evidente que a sociedade só poderá controlar os atos administrativos se esses forem devidamente publicizados, sendo impossível efetivar essa garantia em relação a atos praticados de forma alheia ao conhecimento popular. Portanto, configura-se a garantia do exercício da cidadania. Desta forma, o projeto de lei em questão contribui para o fortalecimento do controle social e do controle por resultados, através do amplo acesso do cidadão à administração dos recursos públicos direcionados à respectiva entidade. Ante o exposto, eu solicito às vossas excelências o voto favorável ao projeto em análise. Era isso, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Poder Executivo PLC-EXE 05 de 2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera a lei complementar 511 de 9 de dezembro de 2022 e a lei complementar de número 14 de 20 de dezembro de 1999. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação, Fiscalização opinaram pela aprovação e a Comissão de Saúde opinou pela rejeição, encaminhando a matéria para deliberação no plenário. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada no dia 28 de 4 de 2025. O projeto está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, como já foi discutido ontem esse projeto, estamos em segunda votação, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 12 votos a favor e 4 votos contrários.
Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores e senhoras vereadores para a próxima, que será no dia 5 de maio, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos e um bom feriado.